No assunto de funções definidas por várias sentenças, nós teremos a seguinte situação. Tudo que foi aprendido em função afim, função constante, função quadrática, vai ser utilizado aqui, tá? Isso também, na verdade, poderia ser utilizado nas demais funções que nós estudaremos, principalmente no quarto bimestre. Então, na verdade, como nós só estudamos sobre função afim, função constante e função quadrática, o que vai ser abordado aqui são sobre esses assuntos, tá? Mas como eu mencionei, nada impede de, se houvesse tido tempo para explicar todos os outros assuntos de funções, as funções mais relevantes no caso, nós poderemos incluí-las aqui também nesse caso, tá? Por quê? Porque esse tipo de função, na verdade, é uma função em que vai ter vários pedacinhos. Então, um pedaço vai ser uma coisa, outro pedaço vai ser outra coisa. O que significa esse pedaço? Uma parte do gráfico vai ser destinada para descrever um determinado comportamento e a outra parte do gráfico vai ser destinada para descrever um outro tipo de comportamento da função, tá? Então aqui eu vou usar eu já vou aproveitar o primeiro exemplo aqui e já vou utilizar ele como base para poder justamente explicar a situação para vocês. Então eu vou colocar aqui o primeiro exemplo. Então eu vou ter aqui, ó, o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é uma função f de x. É uma função f. Essa função f, ela tem a seguinte estrutura. Então ela vai ser sempre número 2 como resposta quando o domínio for menor que menos 2. Então se eu for substituir um número no lugar do x, um número menor que menos 2, eu vou ter que o resultado sempre vai ser 2. Agora, se eu substituir no lugar do x um número maior ou igual a menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter que utilizar essa fórmula aqui, ó, menos x mais 1. Ou seja, se for colocar um número maior do que menos 2 no lugar do x, eu vou ter que substituir no lugar desse outro x aqui e calcular o resultado, tá? Então, esse é o raciocínio. Então, a primeira dica é, se tivesse uma pergunta do tipo assim, qual que seria o f de menos 3? Ou seja, quando substituir o menos 3 no lugar do x dessa função f. Para substituir o menos 3 ele é menor que o menos 2, então a resposta vai ser o próprio 2, tá? Vai ser isso daqui. Esse é o raciocínio. Então vai ser isso daqui a resposta, o próprio 2. Porém, se eu colocar no lugar do x, por exemplo, o menos 1. O menos 1 é um número maior que menos 2. Então eu vou ter que utilizar essa fórmula aqui. Então significa que a fórmula é menos x mais 1. Então, no lugar do x, eu coloco o menos 1, que é esse valor que está no lugar do x. Então, eu faço o jogo de sinal, menos com menos é mais, 1 com mais 1 é 2. Então, quando eu coloco no lugar do menos 1, a resposta vai ser 2. Se eu colocasse no lugar do x o 0, por exemplo, o 0 é um número maior ou igual a menos 2, então vou ter que utilizar essa fórmula de novo. Então, vai ficar menos 0 mais 1, que é o próprio 1. E assim por diante. Então, para números menores que menos 2, a resposta sempre vai ser 2. Sempre. É uma função constante. Mas para valores maiores do que menos 2, maiores ou iguais a menos 2, eu vou ter que utilizar essa fórmula de baixo. É esse o raciocínio, tá? Como que eu faço o gráfico desse tipo de função? Para fazer o gráfico desse tipo de função, eu vou ter que ter um certo cuidado. Por quê? Porque daí vem uma noção um pouco mais complicada. Porque eu vou ter que dividir o plano cartesiano em pedaços, em partes. Então, como que eu vou fazer para dividir o plano cartesiano em pedaços? Então, eu vou buscar aqui onde está o plano cartesiano. Eu vou puxar ele ali para cima, para facilitar a visualização. Então, eu vou ter que dividir esse plano cartesiano em partes, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu tenho ele fácil aqui e vou fazer a divisão mesmo de uma forma clara. O domínio vai ser dividido, ó, para a esquerda do menos 2 e para a direita do menos 2. O que significa? O menos 2 é o x, tá? Então o menos 2 está aproximadamente aqui, ó. Então eu vou dividir em duas partes. Eu vou colocar aqui, ó, essa primeira parte. Eu vou deixar assim. Na verdade eu poderia trazer de novo um pouco para baixo esse gráfico. E vou fazer a divisão que é melhor. Então, ó, menos 2. Vou fazer a divisão, que vai ser essa parte para a direita do menos 2. E eu tenho a esquerda do menos 2, tá? Então, a direita do menos 2, a esquerda do menos 2, se eu juntar aqui, ó, volta a ser o gráfico de novo, o plano cartesiano novamente, tá? Eu dividi no menos 2, quando x é menos 2, a esquerda do menos 2 é esse pedaço, a direita do menos 2 é esse pedaço aqui. Então, eu tenho dois pedaços, duas partes do plano cartesiano.
Nessa primeira parte, a esquerda do x menor que menos 2, no caso a esquerda do menos 2, eu vou ter que usar essa função constante aqui, ó. Então eu preciso usar essa função constante. Então nesse pedaço aqui, ó, vai ser uma função constante passando pelo 2 positivo. O que é uma função constante? Aí eu vou aproveitar aqui. O que é a função constante? Uma função constante é uma reta horizontal. Quem se lembra que isso daqui é uma reta horizontal que passa pelo 2 no eixo y, tá? Então, na verdade, essa reta faria isso daqui, ó. Ela continuaria, tá? Só que não vai interessar. Como eu tenho um limite para ele, ó, só pode até o menos 2. Então, ele só pode vir até aqui só. Então, a esquerda do menos 2 ele continua. Vou fazer até a seta aqui, ó. A esquerda do menos 2 ele continua. Mas quando chega no menos 2 aqui, com x igual a menos 2 na verdade, né? Eu vou parar. E eu vou ter que fazer um ponto aqui. Detalhe, esse ponto, aí eu vou ter que observar, esse ponto é bolinha aberta ou fechada? Nesse caso é bolinha aberta, porque não tem um tracinho embaixo. Então eu preciso fazer uma bolinha aberta aqui. Ficou um pouco mal feito, deixa eu melhorar. Então aqui agora eu tenho a bolinha aberta. Então esse pedaço desse gráfico é isso daqui. Então, essa função constante, ela não continua, ela para no x igual a menos 2, ela não continua nessa horizontal aqui, o certo era ela continuar para cá, mas ela não continua, ela para aqui, bolinha aberta. Agora eu preciso desenhar o gráfico dessa daqui, ó, dessa função aqui. Só que eu vou usar o outro plano cartesiano, tá? Vou ter que usar o outro plano cartesiano. Então agora eu vou ter que utilizar esse outro plano cartesiano aqui, tá? Para utilizar esse outro plano cartesiano, eu vou dar uma subidinha aqui, não tem como. Para utilizar esse outro plano cartesiano, agora eu terei que fazer o seguinte, ó. Isso é uma função afim, tá? Eu vou chamar essa função afim aqui para diferenciar da função f. A função f é tudo isso daqui, ó. É essa restrição inteira, ou seja, a esquerda é uma função constante, a direita é essa função afim decrescente, tá? Lembre que quando o x é o número que multiplica o x, que é o coeficiente angular, é negativo, a função é decrescente, tá? Ela está descendo da esquerda, no caso ela está descendo da esquerda para a direita, tá? Ela está descendo essa função. Então da esquerda para a direita ela vai estar descendo, uma reta inclinada que ela vai estar descendo. Esse é o movimento. Então, eu vou chamar esse menos x mais 1 de um outro nome, só para diferenciar, tá? Então eu vou chamar ela de h, por exemplo. Só de h não, vou colocar uma outra letra. H, vou colocar h mesmo, que é mais prático. Então h de x é menos x mais 1, que é essa daqui, ó. Essa função. Nada mais é que uma função afim, só que ela está limitada, ela tem um limite, ela só pode começar a partir do menos 2 e seguir à direita do menos 2. Então imaginar essa função. Como que eu faço essa função? Para fazer uma função afim, um gráfico de uma função afim, bastam 2 pontos. Então basta escrever 2 pontos. Então eu vou fazer uma tabelinha aqui, nem precisa tabelinha, posso substituir valores, tá? Eu vou fazer uma tabela aqui. Deixa eu melhorar essa tabela, né? Senão ela fica muito ruim. Fazer essa tabela. Bastam 2 pontos, tá? X e Y, basta 2 pontos. Eu vou fazer um terceiro para ficar mais bonitinho. Mas são suficientes 2 pontos. Então agora eu vou imaginar assim, se eu colocar no lugar do x um número. Primeiro, o número que eu tenho que colocar é essa restrição aqui, ó. Então no lugar do x eu preciso colocar o menos 2, que é o meu limite, tá? Então eu vou colocar no lugar do x o menos 2, e aí eu penso em 2 números maiores que ele. Eu vou colocar o 0 também. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar. O 0 seria uma possibilidade. Na verdade eu vou aumentar essa coluna aqui, eu vou dar um pouquinho maior para ela, vou dar uma ampliada. Porque ela vai ter que ter um outro valor para facilitar. Deixa eu continuar aqui. Se fazer manualmente não deu, tem que usar a mesa digitalizadora. Então eu vou colocar aqui alguns valores pontuais. Vou colocar 4, tá? Porque eu já sei algumas situações que vão ocorrer. Então aqui eu vou colocar o 0, colocar o menos o 1 no caso, e o 3, por exemplo. Vou colocar esses valores aqui. Então não, bastam só 2, tá? Mas eu coloquei alguns pontuais que vocês vão entender o que vai acontecer. Então olha só, nesse caso aqui, eu vou substituir o menos 2 no lugar do x. Então quando eu substituir o menos 2 no lugar do x, vai ficar menos do x, menos 2, mais 1. Então é o menos da fórmula e o menos 2 do x, tá? Então isso vai ficar 2 positivo mais 1, que vai dar 3. Então quando for menos 2, vai dar 3, tá? Então é esse o raciocínio. Agora se eu colocar no lugar do x o 0, então vai ficar aqui, ó, menos 0 mais 1.
Menos 0 mais 1 é 1. Então não precisa mais resolver. Então eu vou continuar aqui agora. Se eu colocar no lugar do x o 1, então vai ficar menos da fórmula 1 mais 1. Isso vai dar 0, tá? Isso aqui vai resultar em 0. Então agora eu vou calcular a outra parte. Agora se for no caso no lugar do x o 3, então vai ficar menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Então vai ficar menos 2 como resposta aqui. Então eu tenho os 4 pontos, não precisariam dos 4 pontos, bastam só 2. O menos 2 é o limite, tá? É onde vai começar aqui, ó. Então, vamos lá, os pontos. Deixa eu colocar aqui os pontos. Eu vou fazer desse jeito e vou colocar um pontinho aqui e vou usar ele como base agora. Então, ó, qual que é o ponto? Menos 2, menos 3. Então, é 2 para a esquerda, 2 para a esquerda, 3 para cima, tá? Então, vai ser isso daqui, ó. Então, 2 para a esquerda, 3 para cima. É isso daqui. Agora, esse daqui, 0, 1. Significa que não é nem para a esquerda nem para a direita, sobe um andar. Então, ó, nem para a direita nem para a esquerda, sobe um andar. Vai ser aqui. Agora, 1, 0 é 1 para a direita, não sobe nem desce andar. Vai ser aqui. E o 3 menos 2 é 3 para a direita. Então, 1, 2, 3. 2 andares para baixo. Vai ser aqui. Então, como que vai ficar essa reta? Essa reta vai ser escrita da seguinte forma. Então, uma reta inclinada, ó, passando por esses pontos. Ela vai fazer justamente esse comportamento aqui, ó. Então, a seta vai ser aqui para baixo. Lembrando que ela vai até o x menos 2. Então, esse primeiro ponto aqui ó, é o meu limite. Então, não pode ir para esse lado esquerdo, porque ela para aqui. E agora, para finalizar, é onde a parte final chega. Então, eu só chamei de h essa função para me ajudar, tá? Só chamei de h para me ajudar. Peço perdão que eu estou movimentando sem querer uma coisa que não era para estar movimentando, mas é falta de destreza. Então, olha só. Nesse caso aqui agora, deixa eu voltar um pouco mais a tela. Agora eu vou pegar esse outro pedaço aqui. E agora eu vou juntar nesse daqui. Deixa eu trazer para cá, mais para cá. Agora eu vou juntar nesse outro pedaço aqui, ó. Melhorzinho. Não ficou 100% não, mas tá valendo. Lembrando que esse da esquerda é bolinha aberta, que foi o que eu tinha feito, tá? E o da direita, esse daqui é bolinha fechada. Por que é bolinha fechada? Porque tem um tracinho embaixo, ó. Nesse tem um tracinho embaixo, no outro não tem um tracinho embaixo. Então é esse o raciocínio. Então esse é o gráfico que envolve essa função f do primeiro exemplo, tá? É esse o gráfico. Então observe um cuidado que tem que ter nesse tipo de função. Ela é construída em partes, em pedaços, tá? Então primeiro você constrói um comportamento, vê onde ele está limitado, depois constrói o outro e vê onde está limitado, depois encaixa os dois, tá? É esse o raciocínio. Então vou seguir o raciocínio, já vou resolver, vou mostrar o segundo exemplo para vocês. Então ó, o segundo exemplo, aqui tá todas as explicações, tá? O segundo exemplo já é um pouco mais completo, porque o segundo exemplo já envolve uma coisa mais complexa, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O segundo exemplo é uma função... O segundo exemplo é uma função w, tá? Essa função w tem 3 comportamentos. Primeiro, então, quando x é menor que 1, menor que menos 1, minto, né? Menor que menos 1, vai ser menos 3 a resposta, ou seja, uma função constante. Se o x estiver entre menos 1 e 2, então vai ser uma função quadrática. Olha lá, menos x ao quadrado mais 2x. E quando x for maior que 2, é maior que 2 só. Aliás, aqui, aqui é maior ou igual mesmo, tá? Aqui é maior ou igual a 2. Aqui que era só menor que 2, tá? Eu cometi esse equívoco. E tem que tomar cuidado. Quando x é maior que 2, vai ser uma função afim, crescente, tá? Então, vamos lá. Então, agora nós temos essa situação que é um pouco mais complicadinha. Eu já vou aproveitar aqui o gráfico, vou trazer. Então, olha só, ele vai ser dividido em 3 partes. X menor que menos 1. Então, olha só, esse pedaço aqui, ó, é uma função, que é a função constante, tá? Esse pedaço é a função constante. Agora, ó,
Entre menos 1 e 2, então é isso daqui, ó. Entre menos 1 e 2, eu vou pegar um pedaço do menos 1 e um pedaço do 2 também. Entre menos 1 e menos 2 é uma função quadrática, que eu vou ter que desenhar uma função quadrática depois. E para maior ou igual a 2, então vai ser isso daqui. Isso daqui vai ser uma função afim, tá? Então, olha só. Tenho 3 partes dessa função. Então, primeira coisa, vamos lá. Primeiro, é uma função constante quando x é menor que menos 1. X é menor que menos 1 é esse pedaço. Então, vai ser sempre uma função constante no menos 3. Ou seja, a altura dela sempre vai ser menos 3. Então, basta traçar a altura dela no menos 3. Deixa eu ver aqui. A altura dela, ó, menos 1, menos 2, menos 3 é isso daqui. Então, basta traçar a altura dela no menos 3. Lembra que tem que parar aqui. A seta para a esquerda continua. Exceto o que tiver no meio, que depois eu vou mostrar que no meio não tem seta, tá? Quem tiver no centro. E aí é bolinha aberta, porque não tem um tracinho ali. Então tem que fazer uma bolinha aqui. E colocar ela aberta. Então bolinha aberta, tá? Pronto, bolinha aberta. Agora nós temos a seguinte situação. Agora a função é menos x ao quadrado mais 2x, tá? Então eu vou chamar isso de uma função j, tá? Só para diferenciar aqui, ó. Uma função j. Então é menos x ao quadrado mais 2x, tá? Então aqui nós temos que descobrir os coeficientes a, b e c. O a é menos 1, o b é 2 e o c é 0. Lembra que o a é o número que multiplica o x ao quadrado. Quando não aparecer é porque tem o menos 1 escondido aqui. Tem um 1 escondido aqui, na verdade o sinal de menos leva em consideração após. O b é o número que multiplica o x, ou seja, o 2. E o número que está isolado seria o c. Como não tem esse número isolado, então é 0. Aqui nós precisamos, para poder desenhar esse tipo de gráfico, agora nós precisaremos tomar um certo cuidado. Porque a gente não vai utilizar aqueles meios comuns do delta. Na verdade, o delta a gente vai ter que fazer de todo modo aqui. O delta, infelizmente, tem que ser feito. O delta é menos b. Delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Então vai ficar delta, que é o mesmo discriminante, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 1 vezes 0 é 0, tá? Então aqui vai dar 4 a resposta. Então o discriminante vai ser 4 positivo. Tá, agora nós precisaremos do x', do x vértice e y vértice, tá? Eles são mais importantes do que o x' e x'. Na verdade, através deles a gente vai descobrir uma série de situações. É isso que tem que ter o cuidado. Então o x vértice é menos b sobre 2 vezes o a. O y vértice é menos delta sobre 4a. Então o x vértice vai ficar menos b, o b é 2, então vai ficar menos 2. Lembra que o sinal não tem no b, então vai ficar só o menos da forma com b, que é 2. 2 vezes o a, que é menos 1, tá? Então vai ficar menos 2 dividido por menos 2, que é 1. Então o x vértice vai ser 1 aqui, tá? Então esse que é o cuidado que tem que ter. O y vértice, continuando o cálculo, vai ser menos delta, que é menos 4, dividido por 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 4, que é 1 positivo. Então o x vértice e y vértice é essa coordenada aqui, ó, 1, 1. É essa coordenada que é o x vértice e y vértice. Então eu vou fazer aqui, ó. Na verdade, agora o que eu preciso fazer? Não preciso fazer ainda essa coordenada. O que eu vou fazer, na verdade, eu já vou até adiantar, não precisaria ter feito nesse momento. Mas já que eu cheguei a essa conclusão, eu vou adiantar o passo. Então eu vou aproveitar aqui, ó, já vou colocar o 1, 1. Então seria isso daqui, ó. Esse já é o x vértice. Eu preciso fazer a tabela, tá? Quando a gente lidar com esse tipo de situação, o ideal é a tabela. Vou mostrar por que é o ideal a tabela. Seria interessante achar o x' e x'? Seria também. Seria importante. Mas, de todo modo, você vai achar automaticamente eles, tá? Porque o x vértice e y vértice indica onde vai ter simetria a parábola. Significa que esse pedaço vai ser simétrico a esse outro pedaço, tá? Então a gente já vai saber isso. Como é com cavidade para baixo, então a gente já sabe que vai descer essa parábola. Mas se quiser determinar o x' e x', fiquem à vontade também. É possível também. Então deixa eu fazer só a tabela aqui. Então fazendo a tabela, nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu só aproveitar aqui, né? A tabela nós vamos precisar de algumas linhas.
Na verdade, a gente vai precisar de 4 linhas. Eu já vou explicar o porquê 4 linhas nesse tipo de tabela. Por que 4 linhas? Vamos lá, olha só. Primeiro, o x', primeiro eu vou colocar aqui, ó, xy. X' e x duas linhas sempre em tese ficam no meio, tá? Só que aqui, não sei se vocês observaram, mas o x só tem disponível o -1, o 0, o 1 e o 2. O x1 a gente já descobriu. Então o x' vai ficar aqui, ó. Essa é a verdade, x' fica aqui. Então o x' deu, x vértice fica aqui e o y vértice fica aqui também. Falei x', falei errado. É x vértice e y vértice. Uma unidade para frente do 1 é o 2. Uma antes do 1 é o 0. E uma antes do 0 é o -1. Então eu preciso jogar esses valores, tá? Só vai ser o mesmo resultado, só vou espelhar aqueles que forem na mesma distância em relação ao x vértice e y vértice. Só posso espelhar esses dois aqui, tá? Ó. Não posso espelhar esse de cima. Por que que eu só fiz até o -1? Por que eu não fiz o 3 aqui? Porque o 3 está fora do meu limite. Eu poderia ter feito o 3, mas tem que tomar cuidado. Ó. Lembra que é valores entre -1 e 2 aqui, tá? Então eu só posso substituir valores entre -1 e 2. Então o 3 está fora do meu limite. Tá, agora eu vou colocar no lugar do x o 0. Se eu colocasse no lugar do x o 0, a fórmula é essa daqui, ó. Então no lugar do x eu vou colocar o 0. É menos x ao quadrado mais 2x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o x e vou colocar no lugar do x o 0. Então, é a primeira substituição que eu fiz. Então, no lugar do x eu vou colocar o 0. Então, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 2 vezes 0. Menos 0 ao quadrado vai ficar menos 0. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0 é 0. Então, aqui vai dar 0 no final. Então, isso daqui eu já sei que deu 0. Lembra que eu posso espelhar esses dois aqui. Então, eu já sei que quando x for 2, vai dar 0 também, tá? Então, se eu colocar no lugar do x o 2, o resultado vai ser 0. Não preciso nem perder meu tempo. Agora, eu vou colocar no lugar do x o -1. E vou observar o que vai acontecer. Então, quando eu colocar no lugar do x o -1, lembra aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar o -1. É menos x ao quadrado mais 2 vezes x. Lembrando que eu vou apagar o x. Então, eu apago o x. E no lugar do x, eu vou colocar o -1. Lembra que é entre parênteses. Então, vai ficar -1 aqui. E aqui vai ficar, deixa eu só melhorar aqui a visualização. Aqui vai ficar -1 e aqui vai ficar -1. Aqui o -1 está elevado ao quadrado. Esse que é o cuidado que vocês têm que ter, tá? Muita gente erra nisso. Esse menos é da fórmula. Repete. -1 ao quadrado é 1 positivo, tá? Então, esse menos é da fórmula. Mais com menos, agora eu vou multiplicar 2 positivo vezes -1 é -2. -1 com -2, -3. Então, aqui vai dar -3. Se eu tivesse como espelhar, eu já saberia que o 3 daria -3, tá? Mas não vou fazer isso. Lembra que o pedaço que eu fiz, essa tabela, na verdade, ela é útil para esse pedaço aqui que eu estou fazendo, ó. É para esse pedaço. Então, vamos aos pontos que eu encontrei. Eu encontrei que quando o x for 0, a resposta o y vai ser 0. Quando o x for 2, o y vai ser 0 também. Então, o 0, 0 é esse ponto aqui. O outro ponto é 2, 0, que é esse ponto aqui. E o outro ponto que eu encontrei é -1, -3. Então, é um passo para a esquerda, 3 andares para baixo. É aqui. Então, como que vai ficar o gráfico mais ou menos dessa função quadrática? Ela, em tese, iria aqui embaixo. Ela faria isso daqui, tá? Ó. Só que ela tem um limite. Ela começa aqui e termina aqui. Então, a concavidade dela vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Então, ela vai subir, ela vai descer no x vértice e y vértice. Só que ela para por aqui porque ela tem um limite. Qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? É que tem que ser maior ou igual a -1 e menor que 2. Ou seja, tem um tracinho embaixo do -1, mas não tem um tracinho embaixo do 2. Então, aqui é bolinha fechada e aqui vai ter que ser bolinha aberta, tá? Ó, aqui tem que ser bolinha aberta. Aqui tem que ser bolinha aberta, ó. Então, pronto, ó. Agora eu fiz um outro pedaço que era da função quadrática. Agora eu vou apagar tudo isso que eu fiz, ó. Agora eu vou apagar tudo isso que eu fiz para a função quadrática. Lembrando, se vocês quiserem retomar isso, é só voltar ao vídeo, tá? O x' e x' a gente acabou encontrando. Não sei se vocês notaram essa situação. Deixa eu trazer o ponto aqui para baixo. Agora falta o gráfico dessa função afim aqui, tá? Como que eu faço o gráfico da função afim? De novo, eu preciso de 2 pontos. Como que eu sei que é uma função afim? Porque é x menos 2, tá? Não tem o expoente 2, expoente 1. Então, lembra que só tem o coeficiente angular linear. Então, aqui, ó,
vou fazer, basta 2 pontos para poder fazer, tá? Eu vou fazer, para ficar mais bonitinho, eu imagino que uns 3 pontos talvez já sejam. 2 é o suficiente, mas quanto mais pontos forem feitos, mais organizadinho fica o gráfico. Vou fazer 4 pontos, tá? Pelos 4 pontos, se você errar o cálculo, você vai saber que o ponto está fora do direcionamento que você precisa. Então isso já chama atenção e você já faz a correção. Então lembra, ó, o que eu vou ter que fazer aqui? Deixa eu aparecer aqui, ó, x e y. Lembra lá que a função é x menos 2 e só para valores maiores ou iguais a 2 positivo. Então o primeiro ponto que aparece aqui é o 2. Depois posso colocar o 3, depois posso colocar o 4, depois o 5, tá? Eu vou colocar até o 5, que é onde eu tenho possibilidade. Lembra que a fórmula, eu vou colocar aqui até um nome diferente, k de x, é x menos 2. Então o que essa função pega? Ela pega o valor que eu tenho em mãos e subtrai por 2. Então quanto que é 2 menos 2? 0. Quanto que é 3 menos 2? 1. Quanto que é 4 menos 2? 2. Quanto que é 5 menos 2? 3. Então ela pega todo o valor do x e subtrai por 2. É isso que ela faz. Então basta colocar esses pontos aqui no gráfico. Então olha só, quando o x for 2, que é esse daqui, vai ser 0 a resposta, vai ser aqui. Quando o x for 3, a resposta vai ser 1. Quando o x for 4, a resposta vai ser 2. Quando o x for 5, a resposta vai ser 3. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Ficar mais bonitinho, mas vai ser isso daqui. Lembra que a bolinha fechada no 2, porque tem um tracinho embaixo. Quando eu olho lá para o gráfico de novo, ó, tem um tracinho embaixo. Então a bolinha fechada no 2. E agora eu finalizei meus gráficos. Agora eu vou ter que, em tese, juntá-los. Eu sei que na atividade não é possível fazer isso, mas você vai observar, você vai imaginar isso, essa divisão ocorrendo no seu gráfico também, ó. Agora eu vou ter que pegar a função quadrática e vou ter que encaixar ali. Então, quando eu realizar esse encaixe aqui, ó, deixa eu trazer um pouco mais próximo. Então, olha só, deixa eu trazer para cá. Então, olha só, fazendo um encaixe aqui. Olha o encaixe. Esse é o encaixe. Então, olha só, essa bolinha aberta que estava aqui para outra função, encaixou com a bolinha fechada, virou uma bolinha fechada, tá? É isso que aconteceu, ela deu continuidade, essa função houve continuidade a ela. Agora eu vou pegar essa outra parte aqui e vou fazer o encaixe aqui, ó. E aí, realmente, a bolinha fechada encaixou com a bolinha aberta também novamente. Esses pontos são desnecessários, tá? Mas aqui, ó, ele vem como uma função constante, faz o movimento de uma quadrática, comportamento de uma quadrática, e retoma para uma função afim, tá? Então aqui tem uma parte ligada a vários pedaços dessa função. Um comportamento é função constante, o outro comportamento é quadrática, e o outro comportamento é uma função afim, tá? E é essa a ideia que nós temos para a função definida por várias sentenças, tá? É esse o raciocínio. Qualquer dúvida é só retomar o vídeo, a explicação do vídeo, tá? Agora eu vou aproveitar e vou comentar, deixa eu ver se tem alguma coisa a respeito. Eu sugiro que vocês façam as questões, é uma ideia bem interessante, é só substituir os valores, mas, por exemplo, para substituir o lugar do x, o 0, você tem que ver onde que o 0 pode ser substituído. Então o 0 pode ser substituído aqui nessa de baixo, ó. Então, para valores, quando x é menor que 3, que no caso seria o 0, a resposta é menos 1. Quando x é maior ou igual a 3, a resposta é 1, tá? Então é só fazer as substituições. Na verdade, a resposta sempre vai ser ou menos 1 ou 1, a depender do valor do x. O x que indica qual que vai ser a resposta. Se o x for maior que 3 é uma coisa, se o x for menor que 3 é outro valor. Esse tipo de questão também é interessante, porque ela tem uma função definida por várias sentenças. Nós temos uma sentença até 100 cópias, até o valor, ou seja, quando x é menor que 100, nós temos esse valor aqui cobrado, 10 centavos por cópia. Isso aqui é uma ideia de função afim, tá? Acima de 100 cópias, ou seja, para valores maiores que 100, nós teremos um valor diferente para ser pago. Tem que ser pensado nessa questão. Por quê? Porque ele vai querer saber qual é o valor pago para 130 cópias. Ele quer saber qual que é a fórmula que define essa situação. É aí que está o detalhe, tá? Agora, aqui é que é o problema, tá? Que tem que tomar um certo cuidado. Eu refaço os itens A e B, supondo que acima de 100 cópias seja cobrado 7 centavos por cópia.
e não apenas para excedentes. Então aqui muda totalmente o tipo da função para esse intervalo, tá? Então tem que tomar cuidado, são dois entendimentos diferentes. A 3 é fazer o gráfico disso que eu mencionei com vocês, são várias funções com variados comportamentos. Não é necessário resolver todos, basta que vocês se concentrem em algumas dessas, 2 ou 3, se souber resolver tranquilamente, tiver facilidade em 2 ou 3, já é o suficiente, tá? Se quiser resolver todas, fique à vontade. E aqui nós temos a função composta, que é a última explicação. O que acontece em função composta? Função composta, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Seja f uma função de um conjunto A em um conjunto B, e seja sendo A e B no caso domínio contra domínio e imagem, tá? Domínio contra domínio. E seja G uma função de B em C, chama-se função composta de G e F, uma função composta de G e F, a função H de A em C, em que a imagem de cada x é obtida pelo seguinte procedimento. O que significa isso daqui? Daqui significa o seguinte, é quando, por exemplo, uma dada função, e vai ser mais exemplificada posteriormente, né? Uma função f, ela, junto com uma função g, se você criar um atalho entre a função f e g, você cria uma nova função, que é a função h. Esse atalho é uma função nova que facilita os cálculos, tá? É uma espécie de atalho. A função composta, a visão que nós temos dela matemática, é uma espécie de atalho matemático. Então são duas funções diferentes, só que essas duas funções têm uma ligação entre si, de modo que eu consigo criar um atalho entre a função f e a função g, sem precisar passar pelas duas separadamente. De uma única vez eu entendo o raciocínio que vale entre as duas. Então é bem interessante o assunto de função composta, tá? Então é um pouco complicado alguns cálculos, mas vai fazer sentido posteriormente. Então deixei alguns raciocínios matemáticos aqui, mas aqui fica mais fácil exemplificar. O que acontece aqui? Olha só. Eu tenho, do A para o B é a função f, do B para o C é a função g, e a função h é o atalho do A para o C, tá? O que acontece aqui? A função f, ela transforma esse x nesse f de x, ou seja, transforma esse elemento nesse outro aqui. A função g pega esse elemento aqui e transforma num outro elemento. E o que a função h faz? Ao invés de você passar desse elemento para esse, depois pegar esse elemento e fazer virar esse, a função h, ela já pega esse elemento inicial aqui e já transforma diretamente nesse. Ela faz um atalho, tá? Então esse primeiro exemplo vai facilitar muito mais a compreensão de vocês, que ela é bem ampla, tá? Então é o seguinte, em um posto de combustível, o preço da gasolina é de R$ 4,00 o litro. Sabendo que um automóvel percorre em média 7 km por litro, determine a lei da função f, que compreende o litro de gasolina em função do dinheiro. A lei da função g, que compreende a quantidade de quilômetros percorridos pelo automóvel em função do litro de gasolina. E por fim a função h, que compreende a quantidade de quilômetros percorridos pelo automóvel em função do dinheiro, tá? Então só isso daqui, Qual que é a primeira função f? Compreende os litros da gasolina em função do dinheiro. Essa função f aqui, ela pega, no caso, ela vai pegar o dinheiro seu e vai transformar, no caso, em litros, tá? É isso que ela faz. Então a função f, ela pega o valor do dinheiro e transforma em litros. Então essa é a transformação que é feita. Então eu vou colocar aqui, Então a função f, vou usar a cor vermelha mesmo. Então no caso a função f, ela vai transformar dinheiro, no caso ela vai transformar dinheiro em litros, tá? É isso que ela faz. Então significa o seguinte, quando eu chamo f de x, eu estou falando aqui, o dinheiro, isso aqui é o dinheiro, tá? Então o dinheiro que eu colocar dessa forma vai ser transformado em litros. E ele falou que o preço dessa gasolina é R$ 4,00 o litro. Então para transformar em litros, é só pegar o valor do dinheiro e dividir por 4. Então todo o dinheiro que eu colocar aqui dentro, substituir no lugar do x, dividir por 4, eu encontro o valor em litros. Então quer ver um exemplo? Se eu quiser abastecer R$12, então vai ficar 12 dividido por 4, que dá 3. Então R$12 foram transformados em 3 litros. Ou seja, R$12 equivale a 3 litros de combustível. É esse o raciocínio, tá?
Então é essa a ideia envolvida na função f. Então transforma dinheiro em litros. É esse o raciocínio. Eu vou trazer para cá aqui agora a função f e agora eu vou tentar analisar a função g. O que a função g faz? Então a função g faz o seguinte, ó. Ela compreende a quantidade de quilômetros percorridos pelo automóvel em função do litro da gasolina. Ou seja, ela pega os litros de gasolina e vai transformar em quilômetros percorridos, tá? Quantos quilômetros percorridos o automóvel vai percorrer. Então eu vou chamar aqui, podia ter mudado, ao invés de x, eu nem lembro se eu acabei utilizando o x, né? Eu coloquei L. Então ao invés do x eu vou colocar L, porque ele transforma litros de combustível em quilômetros, tá? E esse carro faz 7 km por litro. Então significa que a cada 7 km é 1 litro. No caso, a cada 1 litro é 7 km, tá? Falei errado. Cada 1 litro ele percorre 7 km. É isso que ele quer dizer nessa autonomia. Então, ou seja, se eu tivesse 3 litros de combustível, seria a mesma coisa que fazer assim, ó. 3 litros de combustível, então ele andaria 21 km, tá? Então, com 3 litros, ele anda 21 km. É esse o raciocínio. Agora observe a ligação entre as funções. Olha só, vamos para as funções agora. Eu descobri qual é a função f, qual é a função f, a função g. Já descobri as duas funções. Deixa eu colocar o gráfico um pouco mais para baixo, depois qualquer coisa se precisar eu retomo. Agora observe um detalhe. O que acontece na função f e na função g? Eu vou fazer o diagrama aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto C. O conjunto A está me dizendo em reais, tá? É o valor em reais aqui, o conjunto... Conjunto A é o valor em reais. O conjunto B são os litros e o conjunto C são os quilômetros. Então, o que a função f fez? Ó? O que a função f fez? Ela transformou, inicialmente, eu até coloquei como exemplo o 12. Então ela pegou 12 reais e transformou em 3 litros. Foi isso que ela fez. A função f fez isso. O que a função g fez? A função g pegou 3 litros e transformou em 21 quilômetros. Então é esse o raciocínio. Olha só, a função f pegou o valor em reais, que é 12 reais, e transformou em 3 litros. Afinal de contas, no caso, a cada 4 reais era 1 litro, tá? Então, 4 reais o litro, então, essa transformação. Então, se 4 reais é 1 litro, então 12 reais são 3. E ele pegou 3 litros e diz que o automóvel tem uma autonomia de 7 km por litro. Ele percorre normalmente, em média, isso. Então, se ele tiver 3 litros, com 1 litro ele percorre 7, então com 3 ele percorre 21 km em média, tá? Então, foi isso que ele transformou. Dinheiro em mãos, em litros que ele obteve, que ele adquiriu, comprando. E que isso resulta na autonomia do veículo. O que a função h vai fazer? A função h eu vou colocar aqui embaixo. Ó. A função h ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar esse 12 e vai transformar diretamente em 21. Ela vai pular esse passo. Então, como que eu faço a função composta de g em f? Tá? Como que eu faço a função composta de g em f? Afinal de contas, eu quero saber o seguinte. Quantos reais eu vou transformar para virar quilômetros, tá? Então, a função composta de g com f, tá? Então, de g com f, é esse o raciocínio. Então, como que eu represento, então? A função h, na verdade, ela pode ser escrita como uma função composta, é como se fosse um ozinho, tá? Só que é um o diferente. Função composta g com f, tá? É esse o raciocínio. Então, o ideal é isso daqui, ó. Fica mais fácil de ser expresso dessa maneira. Então significa que a função f está dentro da função g, tá? É esse o raciocínio. Então a função f tem que estar dentro da função g. Então como que eu escrevo isso? Ó? Vai ser a função g aqui fora e a função f dentro da função g. A função g, primeiro, qual que é a função f na verdade? A função f é x sobre 4. Então esse x sobre 4 vai ficar aqui. Agora eu vou transformar eu vou colocar esse x sobre 4 aonde tem o x na função g. A função g é 7 vezes, na verdade onde tem um L, né? A função g é 7 vezes L. Então eu vou apagar o L
E vou colocar no L o x sobre 4, que é isso tudo que está dentro aqui dela. Ó. Então aqui dentro eu vou colocar no lugar do L o x sobre 4. Coloco 1 embaixo do 7, 7 vezes x, 7x, 1 vezes 4, 4. Então significa que a função h é 7x sobre 4. Então significa que se eu colocar no lugar do x o 12, então vai ficar 7 vezes 12 dividido por 4. 7 vezes, dá para dividir primeiro, ó, 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 7, 21. Então, diretamente do 12, ele virou diretamente um 21, tá? Então, é esse o raciocínio envolvido nesse tipo de situação envolvendo função composta, tá? Tem que ter muito cuidado em função composta. Não é uma função dentro da outra. É uma espécie de atalho entre funções, tá? Embora na atividade avaliativa só vai ter talvez uma, no máximo 2 questões desse tipo, dessa natureza. É muito raro ter uma questão desse tipo, tá? Eu vou exigir menos desse tipo de questão. Se tiver uma questão, vai ser similar a esse exemplo mostrado. Inclusive, acho que tem uma questão similar que eu passei para vocês. Então, qualquer dúvida é só seguir a explicação ou tirar as dúvidas na aula também. Mas ainda falta um último raciocínio, tá? Sem querer, eu apertei o botão errado aqui, até mostrou os minutos. Mas vamos ao segundo exemplo. Então, olha só, o segundo exemplo. Nós temos a seguinte situação. Aqui já é um exemplo só cálculo mesmo. Porque a função f é x mais 1 e a função g é x ao quadrado mais x mais 1, tá? E aí ele quer saber a função f, ó, dentro da função g. Ele quer que você tenha uma função h de tal modo que é o GOF, que é a função f dentro da função g, função composta de g com f, tá? É o termo correto. Então, isso daqui, na verdade, é a função g. Dentro dela vai ficar a função f. Então, vai ser... Qual que é a função f? X mais 1. Então, significa que eu preciso colocar esse x mais 1 no lugar desses x aqui, ó. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado. Ó. Primeiro, eu vou colocar de novo aqui, ó. Vou copiar essa x ao quadrado. Vou copiar essa fórmula aqui, ó. X ao quadrado mais x mais 1. Eu apago todos esses x... E no lugar desses x, eu coloco o x menos 1 ali. X mais 1 aqui, ó. Esse x mais 1 aqui, eu coloco aqui nesse espaço que ficou aqui, ó. E agora eu preciso fazer o cálculo, ó. Vai ter que resolver quanto que é x mais 1 ao quadrado, mais x mais 1 mais 1. Então, primeiro, o que é x mais 1 ao quadrado? Eu vou fazer aqui no canto, ó. Tem como fazer o chuveirinho, tem como eu fazer assim, ó, x mais 1 vezes x mais 1 e fazer o chuveirinho, tá? Fazer tudo isso. Mas eu vou usar um produto notável muito mais rápido. Quando eu tenho um quadrado de 2 termos aqui, é só elevar o quadrado primeiro. O quadrado do primeiro é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 1 é 2x, mais o quadrado do segundo, tá? Isso é um produto notável. Então eu transformei isso daqui, ó, vou repetir de novo. Aqui vai ficar, então, vou colocar a função h melhor. Função h. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Repete esse x mais 1 e repete esse 1 aqui. Dá para juntar termos iguais. O x ao quadrado é único, vou repetir. 2x com mais x é 3x. 1 mais 1 é 3. Então vai dar x ao quadrado mais 3x mais 3, tá? Tá aqui, ó. Esse é o raciocínio. Embora não tenha aqui, mas eu vou fazer aqui, não tá no segundo exemplo. Mas se fosse o contrário, se fosse a função f dentro da função g dentro da função f, tá? Usando os mesmos raciocínios aqui, ó. Se fosse a função g dentro da função f. Então seria assim, ó. Então eu copio a função g aqui, que é x ao quadrado mais x mais 1. E agora eu vou observar, qual que é a função f? É x mais 1. Essa é a função f. Apaga esse x aqui. E no lugar desse x, coloca tudo que está entre parênteses aqui. Então eu coloco x ao quadrado mais x mais 1. Então vai ficar aqui, ó. E agora eu resolvo. Aqui só dá o x ao quadrado repete, o x repete, 1 mais 1 é 2. Então ficaria desse jeito aqui, tá? Então nesse caso seria o segundo exemplo. E aqui nós concluímos o raciocínio.
é esse o raciocínio de função composta e função. Tem algumas questões aqui que eu sugiro vocês darem uma olhada, tá? Essa segunda questão é muito interessante de função composta, tá? Sugiro atentamente que vocês fiquem atentos a essa questão, pode simplesmente parecer uma questão da prova. A 3 também é uma questão muito boa, que é muito similar ao exemplo explicado, tá? São questões assim que podem ser abordadas inclusive no próprio Enem, tá? Questões como essa, igual a número 1, que é só calcular, não é tão usadas, tá? Mas ó, obtém as leis que definem FOG, que é a função composta de f com g. Aqui é a função g com f. Aqui a função g está dentro da f. Aqui a função f está dentro da g, tá? Então ele está pedindo situações diferentes para vocês calcularem. Aqui vai dar um trabalhozinho, principalmente um trabalho algébrico. Depois um trabalho numérico, que é substituir os valores e calcular, tá? Mas não é tão relevante. Eu até considero eu ficar mais atento a 2 e a 3, que são mais relevantes do que a própria número 1, tá? Mas é bom conhecer um pouco. Agora, a função definida por várias sentenças, eu sugiro, inclusive, embora eu coloquei só uma questão aqui de interpretativa, é bom vocês darem uma olhada pelos outros exercícios similares em alguns lugares também, inclusive da própria internet, para poder facilitar a compreensão, porque cai muito, tá? Cai bastante situação envolvendo função definida por várias sentenças. Na prova do Enem cai algumas situações, só que não é cálculo muito, é mais observação, mas costuma cair. Inclusive eu vou tentar buscar uma do Enem para vocês, por isso vocês podem se adiantar a essa situação. Então nós temos aqui, a prova vai ser baseada nisso daqui, vai ser com consulta, e a princípio eu estou analisando se vai ser individual ou em dupla. De todo modo, não deixem de estudar. Aproveitem o momento e estudem, semana que vem nós teremos retornaremos às aulas presenciais, e aí vocês terão justamente a oportunidade de tirar as dúvidas e também seguir algumas explicações de uma forma mais detalhada para vocês. Mas já sugiro ir tentando resolver algumas questões ou observar vídeos similares na internet por outros profissionais da área, tá? Então é a minha sugestão para vocês. Então, bons estudos!